A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, e versículo de número 10 ao 14, que vai nos dizer assim: Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com grande indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te, ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, que Naamã, ele recebe uma palavra do profeta, mas ele não compreende a ordem que o profeta Eliseu estava dando para ele. Tem momentos que a gente não vai entender o trabalhar de Deus. Tem momentos que nós não vamos entender por que o Jordão da Candaramante, da Candaraia. Muitas vezes vamos pensar que nós sabemos qual é a melhor rota para o nosso milagre, qual é o melhor caminho para a nossa história. Aqui você vê de maneira clara que Naamã, ele pensou que ele sabia quais eram os melhores rios para que ele pudesse se lavar, para que ele pudesse mergulhar. Mas o Senhor tinha um propósito no Jordão. Não queira entender as direções de Deus, mas viva, obedeça, pois certamente você viverá milagres. Tem pessoas que querem ver milagres, mas querem entender tudo, querem entender o que Deus está falando, querem dar instrução a Deus, querem dizer para Deus que o pensamento dele, o pensamento dela, a direção dele, a direção dela é a melhor, e Deus está dizendo: o que eu tenho determinado para a sua vida é o melhor, só obedeça, não queira entender. Naamã tinha que entender uma coisa: da Candoramancho de Rasturi Andaraia. A cura dele estava no Jordão. Tem momentos que nós vamos querer que a resposta de Deus chegue por um lado e criamos até expectativa para que isso aconteça. Mas muitas vezes Deus, ele vai nos surpreender e nós não podemos desprezar os meios que Deus, ele usa para que a bênção chegue na nossa história. Nós não podemos desprezar, irmãos, aquilo que Deus designa para a nossa vida. Por intermédio desta palavra, o Espírito Santo de Deus, ele fala contigo e ele diz para você: não despreze, decando, rabacandarai as minhas direções, mas siga as minhas instruções mesmo que você não entenda. Nem sempre vamos entender tudo, irmãos. Quem estava precisando do milagre aqui era Naamã. Você está precisando de milagres. Você está precisando que Deus, ele abra a porta, que Deus traga a cura, que Deus restaure. Mas você tem que entender uma coisa: quem vai fazer é Deus. É Ele quem vai trazer a direção para você e você só tem que obedecer. Nós temos a mania de querermos entender tudo, mas por intermédio dessa palavra Deus diz que as coisas dos céus não têm explicação. Não dá para entendermos por que o Jordão. Não dá para entendermos a direção de Deus de maneira completa. Então nos cabe o quê? Obedecermos. Eu não entendo, mas eu faço o que Deus me instrui. Eu não entendo, mas eu faço o que Deus me designa, porque eu sei que Deus sabe o que é melhor para a minha história. Deus estava usando o profeta aqui. O profeta era um homem de Deus. O profeta tinha uma palavra dos céus para Naamã. Tem muitas pessoas que perdem a oportunidade de viver um milagre porque não recebem a palavra dos céus, por não entender a palavra, por não entender o que Deus está falando, por não entender ali que tem que obedecer, que tem que fazer o que Deus está instruindo, perde oportunidades. Por pouco, Naamã não perde a oportunidade de ser curado. Hoje Deus diz para você: não perca oportunidades, cuidado. Cuidado, porque o orgulho, a soberba, a prepotência, cuidado, querer entender tudo, querer saber de tudo pode atrapalhar o que Deus tem para você, pois milagres, irmãos, não tem explicação.
Declare comigo, eu tenho que entender que milagre não se explica, se vive. Eu tenho que entender que milagre não se explica, se vive. Naamã estava leproso. Você não tem que entender a fonte que Deus ele vai usar para curar a lepra, Naamã. Decandaracandaраia. Você não tem que entender quem Deus vai abençoar você, quem Deus vai usar para ser um canal de bênção na sua vida, para abrir uma porta de emprego para você. Você não tem que entender os meios. Você não tem que entender quem Deus vai usar, se ele vai usar os médicos, se vai ser uma cura que ele vai trazer para você em casa. Irmãos, Deus, ele tem os seus meios de trabalhar, a gente não tem que entender. Seja por médico, seja pela mão do anjo, seja o próprio Deus te curando, você vai ser curada, você vai ser curado. É isso que você precisa entender, que o processo, não é para ser compreendido. Você vai observar que o profeta Eliseu, ele nem saiu para falar com Naamã. Com certeza, se ele viesse falar com Naamã, Naamã poderia muito bem questioná-lo. Tem coisas que Deus ele vai falar conosco e não vai explicar muita coisa. Tem coisas que Deus ele vai falar com a gente trazendo a direção e não vai dizer o porquê ou para quê. Nós só temos que obedecer. Nós precisamos entender, irmãos, que o que Deus designa não é para ser questionado, é para ser vivido. Declare comigo, as direções de Deus são para serem vividas e não questionadas. As direções de Deus são para serem vividas e não questionadas. Naamã ficou indignado. E pela sua indignação, ele quase perde o seu milagre. Cuidado com a indignação. Cuidado com... Eu achava que tinha que ser assim. Eu pensava que Deus tinha que abrir a porta dessa forma. A porta não está aberta? Pois entra. Deus não usou fulano para te abençoar, recebe. Deus não trouxe a cura por intermédio de um remédio, de um médico, ou até mesmo, como eu falei, através de um anjo, receba. Você tem que crer no que Deus está falando, no que Deus está designando, sem querer entender os meios, os métodos, as formas que Deus trabalha. As coisas de Deus não têm explicação. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai observar que há muitos exemplos disso, de coisas inexplicáveis acontecendo, irmãos. Deus é Deus de inexplicável. Deus é Deus de impossível. Deus é o Deus que dá muitos nós na mente humana, porque a gente não consegue entender o trabalhar dele, e não é para entender mesmo. Porque Deus é inexplicável. Deus, ele é um Deus tão poderoso, mas tão poderoso que não tem explicação aquilo que ele faz. Ele só diz que vai fazer e ele faz. Só que nós precisamos entender uma coisa. O trabalhar é dele, a instrução é dele, o milagre é dele. Se é ele quem vai fazer, é ele que escolhe o rio que você vai mergulhar, Naamã. É ele que escolhe o meio que ele vai te abençoar. É ele que escolhe a porta que vai ser aberta na sua vida. Tem pessoas que por orgulho acabam deixando de viver o propósito de Deus. Tem pessoas que por orgulho acabam deixando de lado milagres extraordinários que já era para você ter vivido. Mas é orgulhoso, é orgulhosa, quer entender tudo. E pessoas que querem entender tudo não vivem milagres, porque milagres não têm explicação. Aí a pessoa começa a já agir com incredulidade. Por quê que eu vou ter que tomar banho no Jordão? Por que que eu tenho que mergulhar lá? Por que que tem que ser nessa água barrenta? Rabacando, ramancho de candaraia. Se lá em Damasco tem Abana, tem Fafá, tem rios limpos, águas boas para que eu possa me banhar. Deus está dizendo, Abana e Fafá pode até ter beleza, mas não tem a cura que você precisa, que está no Jordão. Muitas vezes, irmãos, o que a gente precisa vai estar no Jordão. Vai estar em lugares que a gente nem imagina que vai ter milagre dali. Hoje você pode estar olhando e desprezando o pouco que você tem, desprezando o Jordão, mas Deus está dizendo para você, você não sabe o que esse Jordão vai fazer na tua vida, você não sabe a transformação que esse Jordão vai trazer para a tua história. Naamã quase perde o milagre dele por causa da prepotência, da arrogância. O Senhor está dizendo, não perca milagres, não perca aquilo que eu já designei para você. A cura já estava designada para Naamã, e eu posso contemplar que já tem milagres designados para pessoas aqui, direcionados, decando, ricanda, rabacandará. E agora você tem que se posicionar. Você tem que entender que Deus trabalha da forma dele. Você tem que entender que Deus trabalha do jeito dele. Declare comigo, meu Deus é fiel e ele trabalha do jeito dele. Eu não vou querer entender, só vou viver o milagre. O meu Deus é fiel. Ele trabalha do jeito dele. Eu não vou querer entender. Só vou viver o milagre. Deus tem milagre para a sua história. Deus tem milagre para a sua vida. E as coisas dele não têm explicação. Quando
Naamã estava pensando em ir embora, ali com uma grande indignação, a Bíblia nos diz que os oficiais começaram a falar com ele e começaram a dizer a ele: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te, ficarás limpo. Ou seja, irmãos, a ordem era tão simples, mas a falta de humildade de Naamã era tão grande. Ele queria entender, irmãos, ele queria saber o porquê. Ele queria o melhor. Muitas vezes nós desprezamos portas pequenas. Você sabia disso? Sem percebermos. Muitas vezes nós desprezamos o lugar do milagre. E Deus está dizendo: eu posso fazer dessa porta pequena uma porta grande. Eu posso fazer dessa pessoa que hoje você olha e despreza um grande pregador, um grande pastor. Eu posso fazer um grande servo, uma grande serva. Eu posso trabalhar no caráter, eu posso moldar. Cuidado com o que você está desprezando. Irmãos, era só mergulhar no Jordão. Era só obedecer a ordem de Deus. Deus não queria rabaiacando, ramancho de rasto, que Naamã ficasse ali plantando bananeira, fizesse coisas impossíveis dentro da água. Não, irmãos, era só mergulhar. Tem momentos na sua vida que é só descer na casa da humilhação. É só descer na casa do oleiro. É só nos humilharmos. Deus está dizendo: Naamã, é tempo de se humilhar. Naamã, eu quero você no Jordão. Eu não quero que tu entendas, Naamã. Decando, ramancho, derrasto as minhas direções. Saibas tu que eu, Senhor, ordeno, sem precisar explicar porque eu estou ordenando. E eu sou Deus que ordena, eu sou Deus que designa, eu sou Deus decando, ramando candaraia, que trabalho e não explico para o homem o que eu estou fazendo. Só desce, só mergulha. Assim como os oficiais de Naamã deram para ele aqui um conselho, hoje Deus está falando contigo nessa palavra. Ele está me usando por intermédio dessa palavra para te aconselhar. Não queira entender as fontes. Não queira entender os porquês, os paraquês. Você não tem que entender. Viva. É para mergulhar no Jordão. É quantas? É 7? Pois eu vou lá 7 vezes mergulhar. Não entendo, mas eu obedeço. O que Naamã precisava fazer era só obedecer. O que nós precisamos fazer, irmãos, é só obedecermos às ordens do Senhor. Fazermos aquilo que Ele designou para a nossa história. Para que o nome dEle venha a ser glorificado na nossa vida. Certamente Deus vai glorificar o nome dEle na sua história. Certamente Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Só descansa. O Deus que esteve no controle aqui da história de Naamã, Ele também está no controle da sua história. Ele vai te surpreender. Agora eu não quero entender muita coisa, não. O Senhor, quando Ele quer, Ele usa até quem não serve a Ele para abençoar os servos dEle. O Senhor, quando Ele quer, Ele usa reis pagãos para serem instrumento na vida dos filhos dEle. O Senhor, quando Ele quer, Ele usa o Jordão como a sua água barrenta para trazer a cura para o leproso. Quando o Senhor quer, gritos botam muralhas no chão. Quando o Senhor quer, um escravo, prisioneiro, vira governador. Quando o Senhor quer, um jovem pastor de ovelhas vira rei. Irmãos, não dá para entender o trabalhar de Deus. Não dá para entendermos as formas, os meios, os métodos, quem Deus vai usar, como é que vai ser. As coisas de Deus não têm explicação. Naamã, faça isso. Naamã, que é simples. Faça o que Deus lhe mandou, minha irmã. Eu não sei o que foi que Deus lhe mandou, meu irmão, mas eu vou te dizer uma coisa. Faça como Deus te ordenou. Mesmo que você não esteja entendendo, comece a obedecer. Dê o primeiro mergulho, dê o segundo, dê o terceiro, dê o quarto, dê o quinto, dê o sexto, até chegar no 7º. No 7º você vai ver que há resultados, irmãos. Eu sei que no começo não é fácil descermos. Eu sei que no começo não é fácil aceitarmos as direções de Deus, principalmente quando a gente não entende. Quando foge da nossa alçada. Tem coisas que vai fugir da nossa alçada. Tem coisas que vão fugir do nosso controle. Mas por intermédio dessa palavra o Senhor diz para você: mesmo que fuja do teu controle, mesmo que fuja da tua alçada, seja uma pessoa que vive as promessas que Deus tem para você, que vive o que Deus designou para sua vida, lembrando que Ele é o Deus do impossível. Lembrando que o que você não pode, Ele pode. Lembrando que o que você não faz, Ele faz. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Pronto, Naamã resolveu obedecer.
Naamã obedeceu a palavra do homem de Deus. A partir do momento que Naamã obedece a palavra do homem de Deus, ele está obedecendo uma direção de Deus para a vida dele. Deus tem uma direção para você, obedeça. Eu não sei o que Deus te mandou fazer. Eu não sei o que Deus tem te instruído, mas as coisas aí tá difícil. E você olha e diz assim, meu Deus do céu, estão tão difíceis as coisas. É tão difícil aceitar os teus propósitos, teus desígnios, as tuas direções. Mas Deus está dizendo, faça como eu te mandar. Faça como eu te ordenar. Obedeça aquilo que eu, o Senhor, estou te ordenando para que seja feito. E você contemplarás o resultado. E você contemplarás o milagre. Consoante a palavra do homem de Deus, ele desceu, ele mergulhou 7 vezes. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. O milagre de Naamã foi inexplicável, foi perfeito e foi completo. O milagre de Deus na sua vida será inexplicável, será perfeito e será completo. Certamente o Senhor fará coisas grandes e extraordinárias na sua vida. O mesmo Deus que surpreendeu. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. O mesmo Deus que trouxe a surpresa para Naamã, depois que ele obedeceu, ele viveu resultados. É o Deus que diz para você, não queira entender os meios, os métodos, as rotas, que eu, o Senhor, vou te entregar. Mas obedeça, pois do Jordão vai sair cura. Do Jordão vai sair restauração. De onde você menos espera, você vai ver resultados. Deus chamou pessoas que estão me ouvindo agora para viverem resultados. Deus tem coisas novas para a sua vida. E Ele diz para você, não tardará de acontecer. Só descansa, só confia na minha palavra, só crê que eu tenho controle de tudo. Quando você crê, quando você obedece, os resultados chegam. Seja uma pessoa obediente, mesmo que você não entenda as direções de Deus, pois se você obedecer, mesmo sem entender, tenha certeza de uma coisa, Deus vai te surpreender com os resultados que Ele trará. Naamã desceu 7 vezes, sabe o que aconteceu? Ele foi restaurado de maneira completa. Hoje Deus diz para você, quer ver milagre? Quer ter restauração? Quer viver o que eu, Senhor, designei para a tua vida? Obedece. Obedece mesmo que você não entenda, pois eu, Senhor, tenho resultados para a sua vida. Deus tem resultados para você, como Ele trouxe resultados para a história de Naamã. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém, que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Pai, por esta palavra que é um alerta, Pai. O Senhor está falando conosco de maneira clara para não querermos entender o teu trabalhar. Muitas vezes desprezamos o Jordão. Muitas vezes não entendemos as rotas, os meios, Pai, que o Senhor vai usar para nos abençoar, as direções que o Senhor vai usar para trazer a bênção para as nossas mãos. Mas realmente aqui aprendemos que não temos que entender o porquê o Jordão. Até porque o Senhor não nos deve explicação, não, Pai. O Senhor ordena e nós estamos aqui prontos para obedecermos e vivermos o resultado. Só vive resultado, só vive milagres aqueles que obedecem. O Senhor está dizendo, eu quero que a tua vitória seja completa, como a vitória de Naamã, mas você precisa descer, você precisa obedecer, você precisa não querer entender tudo. Ricando, ramanto de candaraia. Nem tudo você vai entender, mas saibas tu que eu falo melhor, que eu instruo melhor, que eu designo melhor para a tua vida. Só obedece aquilo que eu ordeno, pois o resultado eu trago, diz o Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor.
Que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Não queira entender o porquê que Deus vai te dar vitória do Jordão. Não queira entender as direções que Deus traz para a sua vida. Milagre não é para se entender. Milagre é para viver. É para que a gente venha colocar ali a nossa fé em ação e Deus trazer resultados para a nossa vida. Só faça a sua parte. Só obedeça ao que Deus está designando, como Ele está te ordenando. E certamente, tenha certeza de uma coisa, haverá resultados. Quando Naamã resolveu obedecer, mesmo sem compreender a direção que Deus trouxe para ele, por intermédio ali do profeta, Deus trouxe uma restauração completa para a história dele. O Senhor disse para você: eu tenho restauração completa, eu tenho milagres para você, mas você precisa entender que nem tudo você compreende. Milagre não se explica, milagre se vive. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.